Olá a todos, falamos de manhã com o Eduardo Bolsas, ele é Senior Staff Software Engineer na Netlify. O Eduardo fez o nosso curso, foi dos primeiros alunos a fazer a licenciatura em Engenharia Informática antes que era a LESI, dos primeiros que está nesta troca. Falamos um bocadinho sobre o seu percurso académico, um bocado do seu percurso profissional, falamos das tecnologias que usa, o que é mais apaixonado por. Chegamos a falar um bocadinho sobre a sua paixão pela música e falamos dos trabalhos que acabou por criar nesta área. É um episódio interessante. É isso, esperamos que gostem. Tu acabaste mais ou menos em 2011, certo? Sim, eu decidi pegar na duração de lei e estender à duração de LESI e decidi fazer o curso em 5 anos. O teu já era de Bolonha. O meu era de Bolonha, exatamente. Ok. Mas eu fiz, e podemos falar um bocadinho disso, mas a altura em que eu fiz o curso foi uma altura um bocado peculiar da minha vida, no sentido em que até eu entrar na universidade eu tinha a certeza absoluta daquilo que queria fazer. Eu tive a felicidade de ser exposto à tecnologia bastante cedo. Meus pais compraram um computador, eu ainda estava na escola primária e, portanto, tive a felicidade de ter sido exposto à tecnologia muito cedo. E depois o acesso à internet aconteceu passado não muito tempo também, ter tido o computador. E, portanto, eu desde muito cedo fui exposto à tecnologia e percebi desde muito cedo, fiquei fascinado com o mundo da informática, da internet em particular. E, portanto, desde muito cedo eu soube o que queria fazer. Lembro-me de ter os meus colegas de escola naquela fase em que o que é que ser quando fores grande? Quero ser um astronauta ou bombeiro ou jogador de futebol. Eu dizia, quero ser engenheiro informático. Portanto, eu desde muito cedo sabia exatamente aquilo que queria fazer. E, portanto, desde essa altura, todos os passos que eu dei a seguir foram bastante óbvios. Foi entrar no curso tecnológico de informática quando entrei no secundário, e depois entrar no curso de engenharia informática quando chegou a altura de entrar para a universidade. Mas, curiosamente, quando entrei para o curso, as coisas mudaram um bocadinho e eu não gostei particularmente dessa fase da minha vida, não gostei particularmente do curso, não me sentia particularmente feliz com aquilo que estava a fazer e comecei a questionar um bocadinho, será que é isto que eu quero? Ou seja, tive aí uma certa crise existencial. E que também coincidiu com outras coisas que eu estava a fazer nessa altura. Eu sempre também estive muito ligado à música e nessa altura eu estava a fazer música um bocadinho mais a sério, portanto essas duas coisas começaram a colidir um bocado. E isto tudo para te dizer que o meu percurso no curso de Engenharia Informática foi algo atribulado. Eu fui um aluno medíocre, para já pôr aqui algum eufemismo. Eu fiz o curso em 5 anos, um curso de 3 anos, eu fiz-o em 5, fui um aluno absolutamente medíocre. Mas depois de fazer o curso, com algum esforço, ou seja, houve ali algumas fases em que eu tive, tipo, ali na fronteira entre, tipo, vou sair daqui, vou fazer outra coisa porque eu não quero isto. E depois de acabar o curso, voltei a perceber que realmente esta indústria é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero fazer. E consegui depois voltar a essa visão mais apaixonada da indústria. E hoje em dia adoro aquilo que faço e acho que teria sido um erro absurdo se eu tivesse decidido fazer outra coisa. Mas isto tudo foi uma resposta super longa para explicar um bocadinho o meu percurso pelo curso. Eu queria fazer a primeira pergunta, que era, como estavas a dizer que tiveste a paixão pela música, e assim, nós encontramos uma entrevista tua a anunciares um álbum, que era o Lazy Boy, na SIC Radical, e ia-te perguntar, tu na altura disseste que eras um bocadinho preguiçoso, mas isso acaba por ser uma característica de todos os engenheiros informáticos, não é? É até uma característica muito importante para ser um bom engenheiro informático. Exatamente. Sim, acho que tem um bocadinho essa característica
sei lá, de não fazer hoje aquilo que posso fazer amanhã, né? No fundo, trocar um bocadinho o adágio. Sim, esse álbum foi. Nós estávamos a falar há pouco foi um bocadinho dessa parte da minha vida. Eu sempre tive uma paixão muito grande por música e, em particular, em criar, ou seja, em escrever canções e alimentar essa parte criativa que sempre esteve comigo. E Lazy Boy era de facto o nome do projeto. E sim, vejo definitivamente aí características que eu tenho e que são interessantes no contexto de um engenheiro informático e pensar em software, que é fazer o mínimo de trabalho possível e adiar ao máximo possível. Isso são características que ainda vivem comigo enquanto pessoa, para bem ou para mal. Hoje em dia, como é que está? Ainda consegues ter um bocadinho de música na tua vida, produzir alguma coisa, tocar só nos tempos livres? Como é que isso evoluiu? Não tanto quanto eu gostaria. Acho que a minha vida profissional acabou por tomar conta de todo o meu tempo e, portanto, acabo por não ter a disponibilidade que gostaria para tocar e para escrever e para compor. Até porque eu acho que a música, como em tudo, requer. Eu acho que as pessoas normalmente olham para a música e para as artes em geral como uma categoria completamente diferente, em que precisas de talento e não precisas de trabalho, ou seja, como sendo algo à parte de todas as outras áreas ou profissões. E eu acho que não é tanto assim. Eu acho que na música, como em qualquer outra arte, tu tens de ter trabalho, tens de investir tempo e tens de aprender e tens de dar muito de ti. E infelizmente nesta fase da minha vida eu não tenho essa disponibilidade, porque decidi fazer isso, ou seja, alocar esse tempo à minha vida profissional e, portanto, infelizmente não tenho explorado essa parte. Tu já nos disseste, demoraste um bocado mais a acabar o curso. Diria que se calhar está abaixo da média até. Nem sequer está acima da média do tempo que as pessoas demoravam a acabar o curso, quando era só 3. Mas ia-te perguntar, depois tu decidiste estudar para a Sim, Universidade de Kingston, sim. Kingston, exatamente. Sim. Foi óbvio para ti que era para ali que querias estudar? Acho que era especialização em Web Development, não tenho certeza. Sim. Nós, como estávamos a falar há pouquinho, eu passei ali uma fase durante a licenciatura em que tive imensas dúvidas sobre aquilo que eu queria fazer. Questionei-me se aquele era o curso para mim, se aquela era a área para mim. E eu vejo um bocado essa passagem pelo mestrado que fiz em Londres, um bocadinho como resgatar a minha paixão pela indústria, especificamente porque, para começar, o curso, como vocês sabem, melhor do que eu nesta altura, o curso é bastante vasto e há imensas sub-áreas que são exploradas, e havia algumas delas que não me interessavam por aí além. Algo que sempre me interessou imenso, já antes de eu entrar para a universidade, era a web em específico. Eu sempre tive um carinho especial pela web, se quiseres, pelo significado mais romântico e idealista que existe à volta da web, de ser uma plataforma aberta para democratizar o conhecimento, a informação e etc. E, portanto, eu sempre desconfiei que a web era a área em que eu gostava realmente de trabalhar. E encontrei um mestrado, na altura queria especificamente ir lá para fora e ter essa experiência. Londres era uma cidade que eu gostava imenso e, portanto, conjugando todos esses fatores, encontrei um mestrado na Universidade de Kingston que se focava especificamente em desenvolvimento web. E, portanto, eu olho para trás e vejo esse mestrado, se calhar não tanto. O que eu extraí mais desse mestrado, se calhar, foi não tanto os conhecimentos, porque em termos de conhecimentos de raiz e de coisas programáticas fortes, o curso da UEM foi, sem dúvida, muito mais forte. Acho que o que extraí mais desse mestrado foi resgatar essa vontade e focar-me e perceber que realmente a web era aquilo que eu queria fazer. Portanto, acho que foi uma fase importante da minha vida por esse prisma. Também quando falámos nos primeiros 3 anos
da licenciatura aqui na Universidade de Minho, não há todo um foco em desenvolvimento web. Tu quando foste para Londres, que tipo de conteúdos, até porque a web é dos sítios que mais rápido avança, que tipo de conteúdos é que eram lecionados na Universidade de Kingston? Havia várias componentes, houve alguns componentes de arquitetura que me interessaram bastante. Lembro-me de falar sobre microservices, houve alguma componente também de requirements engineering, de perceber toda a parte de interagir com o produto e de tentar traduzir uma série de requisitos de organização no fundo, em tarefas acionáveis por um engenheiro a construir para a web. Também foi uma parte interessante. E depois houve toda uma componente mais prática em várias linguagens focadas na web. Lembro-me, por exemplo, de fazer alguns projetos que envolviam, sei lá, HTML e CSS e JavaScript, que foi algo que no curso de Engenharia Informática não foi abordado de todo, pelo menos que eu me lembro. E depois houve a parte do projeto, que era a grande componente do mestrado, de um projeto a dissertação, que no meu caso foi um projeto específico. E sim, acho que esse é o resumo da estrutura, mais ou menos, e do que eu extraí desse Quando mestrado. estamos a falar da tua passagem no mestrado, estamos a falar mais ou menos de que anos? 2011, Portanto, 12? 2012, 2013. 2012, 2013. Ou seja, ainda estavam a começar a surgir coisas como Ruby, Elixir e coisas assim do género. Ainda não estavam muito no início. O que era a web mais ou menos nessa altura? Eu lembro-me que no mestrado, especificamente, nós utilizámos, na altura ainda utilizámos PHP em alguns projetos, e eu estou-me a tentar lembrar se falámos sequer de Ruby, mas eu penso que não. Lembro-me de, na altura, ter contacto com muito pessoal a explorar essa área de Rails e etc. Mas no mestrado isso não aconteceu. Em termos de linguagens de back-end, eu penso que PHP foi ainda era super predominante nessa altura e nós utilizámos isso bastante no mestrado. Pelo que eu percebi um bocado da análise do teu LinkedIn, depois até o teu primeiro emprego acaba precisamente de ser com PHP. Sim. E foi mesmo mal acabaste o curso, o mestrado, quero dizer. Sim. Portanto, eu fiz o mestrado e decidi que queria ficar em Londres durante algum tempo. E essa entrada no mercado de trabalho, o meu primeiro emprego foi realmente como um full stack, diria eu, um full stack developer, numa empresa em que a stack o back-end era maioritariamente PHP, se bem que depois houve ali uma transição gradual para alguns serviços em Node. E, portanto, o meu trabalho era construir serviços no back-end em PHP, mas também uma componente front-end que eu fui desenvolvendo na altura. Mas sim, era essa a stack. Depois acabaste por ficar em Londres mais ou menos até 2019? Ou ainda foi antes? Deixa-me pensar. Eu penso que fiquei em Londres até 2017, penso eu. Eu fiquei, portanto, eu passei por algumas empresas enquanto estava em Londres, e a certa altura comecei a trabalhar para uma empresa, era totalmente remota, ou seja, não era full remote, e a meio do meu percurso por essa empresa eu voltei para Portugal e continuei a trabalhar remotamente para Londres, mas usei essa possibilidade, a possibilidade de trabalhar remotamente como um incentivo para voltar para Portugal, porque era algo que sempre esteve nos meus planos. Eu não planeava ficar em Londres para sempre. Eu gosto de Portugal, tenho cá os meus amigos, a minha família, portanto, sempre foi esse o plano. E pronto, e a cena do trabalho remoto foi no fundo a desculpa e o incentivo para
poder voltar para Portugal, sem prejudicar, no fundo, o percurso que eu estava a traçar a nível profissional. Tendo feito, lá está, mestrado em Londres, abriste-me também um bocado os olhos para um cenário que é, geralmente as pessoas, e já entrevistámos bastante aqui no podcast, que até acabaram por ir trabalhar para Londres, começaram a sua vida profissional cá em Portugal, precisamente porque foi cá que acabaram os cursos, e até terem feito essa transição, seja para Londres ou para qualquer outro sítio no estrangeiro, acabaram por ter de encontrar sempre um mercado de trabalho um bocado mais precário que aquilo que nós temos em Portugal. Tu, naquele trabalho remoto que estás a desenvolver, ou seja, para o estrangeiro em Portugal, consegues ter aquela vantagem de estar a receber um salário ao nível do estrangeiro com custo de vida português, ou é assim ajustado? Isso depende bastante das empresas. Como vocês sabem, o trabalho remoto. Aliás, quando eu comecei a trabalhar para esta empresa, estamos a falar em 2015. Estou aqui a consultar a cábula no meu LinkedIn, porque sou péssimo com datas. Mas eu comecei a trabalhar para esta empresa em Londres em 2015 e naquela altura a ideia de uma empresa ter toda a força de trabalho remota e não haver sequer um espaço físico era algo um bocadinho estranho, era pouco comum na altura. Hoje em dia a realidade mudou bastante, também um bocadinho com a ajuda do nosso amigo coronavírus, essa realidade mudou bastante. E, portanto, hoje em dia já existem imensas empresas com uma política de contratação a nível global. E essas empresas decidem qual é a política salarial que têm. Há empresas em que o salário ou seja, em que atribuem um salário a uma posição independentemente de onde a pessoa está. Há outras, parece-me que é o mais comum, em que tem um salário base para uma posição e depois existem fatores que afetam esse salário base. Um desses fatores sendo a localização geográfica. Ou seja, é altamente provável em que numa dessas empresas um engenheiro em São Francisco tenha um salário diferente de alguém em Braga. E isso depois é uma discussão super interessante porque por um lado podes argumentar que isso é injusto e que não faz sentido, porque se as duas pessoas conseguem desenvolver o mesmo trabalho com a mesma qualidade, porque é que uma é paga de uma forma diferente da outra? Existe o contra-argumento das empresas que querem ter uma força global, terem de ser competitivas em cada um dos mercados em que estão a operar e, portanto, se essa empresa quer ter um engenheiro em São Francisco, tem de oferecer salários que sejam competitivos com o mercado em São Francisco. Mas isso é algo que está a mudar, todo esse paradigma está a mudar muito rapidamente. Lá está muito à boleia dos acontecimentos recentes e havendo muitas mais empresas a querer operar globalmente e remotamente, toda essa discussão está a ser acelerada e está a mudar imenso. Portanto, depende imenso das empresas. Isso seria algo que teria um impacto bastante positivo para um país como o nosso, porque nós estamos num paradigma um bocado em que exportamos o nosso talento, simplesmente porque o nosso mercado de trabalho não é competitivo e mesmo os impostos que pagamos não se traduzem numa qualidade de vida à semelhança dos países europeus, com a mesma carga fiscal, e a possibilidade de viver em Portugal a receber um salário ao nível do outro país e a manter muitos de nós cá. Aliás, foi o motivo que estavas a falar que te trouxe de volta para Portugal, foi o facto de poderes trabalhar remoto, porque obviamente não ias encontrar as mesmas condições. Depois, lá está, a gente até acaba de ter sido agora, por causa do Covid, um ponto que temos falado em muitos podcasts, isto do trabalho remoto. Tu, no teu caso, estar a trabalhar remoto, mas em que tens um salário fixo para toda a gente, ou assincronamente? Um horário fixo. Um horário fixo. Sim, isso é um desafio. Isso é um desafio, especialmente quando tens pessoas distribuídas por vários países. No meu primeiro trabalho remoto, a grande maioria da empresa era de Londres, ou era do Reino Unido, e portanto havia muito menos diferença para um trabalho normal em que tens um escritório onde as pessoas estão a trabalhar das 9 às 5, por exemplo. Porque conseguimos ter esse horário muito fixo porque não tinhas a necessidade de estar a interagir com alguém que está num fuso horário completamente diferente. E quando é assim, acho que é muito fácil.
depois de eu ter saído dessa empresa, tanto na empresa onde estive a seguir como na empresa onde estou agora, a realidade é completamente diferente. Ou seja, quando tens de trabalhar com pessoas de todo o mundo, tens de ajustar a forma como comunicas, tens de ajustar a forma como trabalhas, e aí, mais importante do que a mudança maior é não tanto teres um trabalho remoto, mas teres um trabalho assíncrono. E aí isso é muito complicado, e tens de ter uma equipa e uma cultura que crie as condições e que te dê as ferramentas e que crie os princípios nas pessoas para que a comunicação seja feita de uma forma assíncrona e que depois tem outras implicações a nível de quais são os processos que tens, como é que é feita a documentação, como é que tu organizas os teus projetos, como é que fazes planeamento e todas essas coisas. E sim, isso é bastante desafiante. É um problema que não foi resolvido, acho eu. Acho que há ferramentas que facilitam, acho que há processos a nível da cultura da empresa que facilitam isso, mas acho que qualquer pessoa que diga que isso está resolvido e que as coisas funcionam na perfeição na empresa onde trabalha, eu sou cético em relação a isso, porque é super difícil. Há pouco, acho que ainda nem sequer tínhamos começado mesmo o podcast, já tinhas revelado que hoje em dia trabalhas maioritariamente com Go, mas eu ia te perguntar mais como é que foi o teu percurso a nível tecnológico. Eu penso que, do que eu percebi, és um grande entusiasta de Node.js, mas quando é que pegaste em Node mesmo, pela primeira vez, por exemplo? Olha, eu comecei como muita gente começou naquela altura por PHP. PHP acho que era a linguagem omnipresente, e utilizei PHP tanto a nível pessoal, antes de começar a trabalhar, como depois nos primeiros empregos que tive. Houve uma altura em que, paralelamente ao PHP, eu fui explorando JavaScript na perspectiva do cliente, ou seja, de escrever coisas client-side. E a determinada altura comecei a trabalhar para uma empresa em que eles, basicamente, a ideia da empresa era criar um conjunto de microservices que permitiam tu construir para a web num novo paradigma, ou que na altura era um paradigma relativamente recente, que era a ideia de construir tudo à volta de uma API. Ou seja, em vez de teres um sistema monolítico como um WordPress, por exemplo, terias uma API que depois expunha todos os conteúdos e toda a informação para diferentes tipos de cliente. E nessa altura, essa stack, nessa empresa onde eu entrei, era Node.js. E, portanto, esse foi o incentivo na altura para olhar para JavaScript de uma perspectiva diferente, ou seja, era uma linguagem que eu já conhecia, mas comecei a aplicá-la num contexto completamente diferente. E sempre esteve comigo o Node.js desde essa altura. Como dizes, sou um entusiasta desse runtime e desse ecossistema, que foi alimentado muito também por eu sempre ter gostado imenso de open source, e o Node.js tem uma comunidade open source bastante forte, e eu desenvolvi alguns projetos pessoais nessa área. Portanto, sim, foi esse o meu percurso com o Node. E hoje em dia, apesar de eu trabalhar com outras linguagens, o Node.js ainda tem uma componente muito forte naquilo que eu faço no dia a dia e na empresa onde eu trabalho. E, portanto, foi algo que ficou sempre comigo. Como é que vês agora o Dino, por exemplo, em comparação com o Node? É algo que já experimentaste? Vês vantagens? Achas que vai crescer? Eu tenho explorado ainda muito pouco, ainda não tive a possibilidade de dedicar o tempo que queria a explorar o Dino, mas parece-me um conceito muito interessante. Acho que as pessoas que estão por trás do Dino, acho que sabem uma coisa ou outra do que estou a fazer, porque um dos autores é o criador do Node.js. Acho muito interessante, acho que resolve
algumas coisas estranhas que o Node.js tem, aquela ligação um bocado promíscua ao NPM, a ideia de TypeScript ser um first class citizen no runtime, acho muito interessante. Acho que o TypeScript gosto imenso de TypeScript e ver TypeScript como algo com first class support agrada-me imenso. E acho que o Dino tem imenso potencial. A ideia de poderes ter um runtime como o Dino a correr, sei lá, correr na Edge e teres porque acho que é um bocado o futuro. Tens visto coisas como, sei lá, os Cloudflare Workers e outros produtos a trazer mais funcionalidade para a Edge, e parece-me que o Dino vai ser um player importante nesse paradigma. Portanto, acho que sim, acho que é muito interessante. Assim, essa parte da Edge, até próprio deve estar a trabalhar um bocadinho no Netlify nessa parte. Eu não sei se o Netlify já suporta Dino, mas penso que ainda não, ou já? Não, neste momento ainda não. Eu diria que até este tipo de serviços, o Netlify é um dos assim, mais conhecidos mesmo, à medida que vão adotando ou não Dino, também hão de dar um boost maior à ferramenta. Sim. Acho que muitas das frameworks que se tornaram popular deram assim um boost enorme quando estes serviços adotaram, por exemplo, o plug and play. Lembro-me quando o Next passou a estar plug and play no Netlify, foi aí que se deu assim um grande boom. Sim. E estes serviços ajudam imenso. Como é que tu vês este serviço de cloud, neste caso para front-end engineers, que em quase 2 segundos têm o projeto a correr na cloud e mandam o link a um amigo e estão logo a experimentar na hora? Como é que tu vês, tipo, como é que achas que vai mudar ou já, quer dizer, já está a mudar o paradigma de desenvolvimento hoje em dia? Lá está, nós estávamos a falar há bocadinho do meu percurso e daquilo que eu fui fazendo, e a determinada altura eu deparei-me com o nascimento desse paradigma que tu estás a descrever, que diferentes pessoas têm diferentes nomes para ele. Jamstack é um termo que ficou popularizado, e eu na altura eu lembro-me de me deparar com o nascimento desse movimento, e eu identifiquei-me imenso com esse paradigma, identifiquei-me imenso com as vantagens que tem e com o que significa para programadores e para equipas de diferentes tamanhos. Por um lado, tens empresas grandes onde ter esse tipo de workflow, onde fazes commit e de repente tens um link que podes partilhar com toda a tua equipa. Isso é extremamente poderoso. Mas por outro lado tens, se calhar, a parte que me toca mais no coração, a possibilidade de ter pessoas que são novas no mundo de desenvolvimento, e de repente a barreira que essas pessoas têm de ultrapassar para construírem para a web é super pequena, porque de repente tens sei lá, por exemplo, no Netlify podes pegar numa pasta onde tens uma série de ficheiros HTML e arrastas para a Netlify e de repente tens um link pronto a utilizar. E portanto eu acho que eu identifiquei-me imenso com esse paradigma, e tanto é que a minha carreira a partir dessa altura girou muito à volta desse paradigma nos projetos em que eu trabalhei. E portanto eu vejo identifico-me imenso com esse movimento, e acho que sim, acho que concordo com o que diz, acho que já está a mudar a forma como as pessoas constroem para a web, e acho que hoje é muito difícil ignorar coisas como performance, coisas como a segurança de um site. Acho que hoje é muito difícil tu justificares teres sei lá, uma vulnerabilidade num site WordPress porque há um plugin que teve um leak qualquer. Ou seja, todas essas coisas são solucionadas automaticamente por ti quando adotas o paradigma da Jamstack, ou Static First, ou aquilo que lhe quiser chamar. Portanto, acho que sim, acho que já está a mudar a forma como as pessoas abordam a web. Por falar em
em sites estáticos. Por acaso, uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de ti, ou te encontrei na internet, foi com o projeto Static Man. Porque eu, na altura, estava a fazer um site em Jekyll e encontrei o projeto para ter comentários no site. Não sei se queres falar um bocadinho deste projeto. Por exemplo, em que é que foi feito, em que linguagem, como é que funcionava? Eu acho que esse projeto foi interessante porque coincidiu com aquela fase em que eu te estava a falar, em que eu me deparei com este novo paradigma e comecei a explorar e comecei a utilizá-lo nos meus próprios projetos. Eu, nesse ano, refiz o meu site em Jekyll também. E o primeiro obstáculo que eu encontrei foi precisamente esse que tu descreveste, que é, eu de repente tenho um site estático, na altura utilizava Jekyll e era alojado no GitHub Pages, ou seja, ainda hoje o GitHub Pages tem essa integração com o Jekyll, em que tu fazes commit da source e o GitHub automaticamente compila o site Jekyll e publica num URL que tu configures. E, portanto, era esse o setup que eu tinha na altura. E o primeiro obstáculo foi precisamente, ok, agora tenho um site completamente estático, mas como é que eu tenho comentários? Como é que é possível eu ter um blog e como é que as pessoas podem adicionar um comentário a um post? E havia algumas soluções que envolviam, tipo, teres os teus dados, era no fundo quase um widget que tu punhas no teu site, ele depois ia buscar os comentários a um serviço. Mas essa não era a solução que eu queria, eu gostava de ter os comentários como uma parte integral do site, em que os comentários estavam, no fundo, alojados no mesmo sítio em que estava alojado o conteúdo propriamente dito. E então surgiu nessa altura a ideia de fazer um serviço que no fundo fazia essa ponte entre teres conteúdo que é gerado por utilizadores e depois transferir esse conteúdo para dados estáticos que pudessem viver no repositório. Então, o Static Man é um serviço web em que ele recebe, por exemplo, um request de um formulário ou uma API call qualquer que tu lhe queiras mandar, e ele, para cada campo que exista nesse formulário, ele faz a tradução para um ficheiro estático, pode escolher um JSON ou YAML ou até Markdown, e ele cria esses ficheiros e faz um commit para o teu repositório, o que depois pode gerar, o facto de fazer um commit depois faz com que a tua source seja compilada novamente, e portanto acabas por ter aí o círculo completo em que tens alguém a fazer um comentário, o Static Man pega nesse comentário, cria um ficheiro, faz o commit e o teu site é regenerado, e quando é regenerado já tem o comentário que foi gerado, que foi introduzido. Esse projeto foi construído em Node, é uma API, é um serviço em Node, e é isso, e depois fala com a API do GitHub para fazer o commit dos ficheiros, mas sim, é tudo, é construído em Node. Eu na altura achei uma solução muito, muito interessante para o problema. Hoje em dia, infelizmente, acho que as pessoas estão a migrar mais para o tal widget. Penso que o Discussed ou assim está a ser o mais popular, que as pessoas tendem a usar. Depois também, hoje em dia, com as Cloud Functions, também há outras soluções do género, e acaba por ser aí. É que este movimento de usar, como estavas a descrever, a Jamstack vai desde o front-end à base de dados, à API, ao serviço, seja o que for. Hoje em dia é muito fácil ter uma base de dados online, às vezes com bastantes planos gratuitos, e mesmo no Netlify o plano gratuito é muito generoso lá, e acho que ajuda mesmo muito as pessoas a começarem a dar os primeiros passos na web e a avançarem por aí. Falar de Go, quando é que começou a tua experiência com Go? É algo recente ou algo que já tem acompanhado? É algo que começou há, sei lá, 2, 3 anos, se calhar.
mas de uma forma não muito, de uma forma bastante informal, ou seja, a grande maioria do meu trabalho era em Node.js, mas eu comecei a ter interesse em Go. Agrada-me imenso a ideia de ter uma linguagem tipada e é o calcanhar daqueles de usar JavaScript, na minha opinião. Depois o TypeScript é outra história e resolve a grande maioria das minhas reclamações. Mas eu comecei a ter bastante interesse em Go e fui fazendo alguns projetos pessoais, paralelamente àquilo que estava a fazer na minha vida profissional. E mais recentemente na Netlify, a Netlify tem bastantes serviços em Go e, portanto, eu vi-me envolvido em mais projetos em Go. Portanto, tenho acabado por trabalhar mais em Go nestes últimos meses. Performance tem sido é uma das razões para a escolha da tecnologia ou nem, não pesa tanto? Sim, a performance é um fator bastante importante. Para dar um exemplo, uma das áreas em que eu tenho trabalhado mais na Netlify é nas Netlify Functions, ou seja, a ideia de tu criares um ficheiro JavaScript, por exemplo, e colocares esse ficheiro no teu projeto e fazeres commit desse ficheiro e de repente tens uma serverless function dentro do mesmo contexto do teu projeto. E uma das coisas que nós temos de fazer é pegar nessas funções e fazer o bundling, ou seja, juntar todas as dependências e criar um pacote, digamos assim, que seja compatível com a AWS Lambda, que é o provider que a Netlify usa. E, portanto, esse processo é algo intensivo do ponto de vista computacional, porque tens de fazer parsing de todos os ficheiros para tentar perceber quais são as dependências que são realmente utilizadas, porque tu não podes simplesmente pegar nas dependências todas que tu encontras, tens de optimizar aquilo ao máximo, portanto tens de perceber exatamente quais são as dependências que são utilizadas, tens de fazer o parsing de toda a árvore de dependências e tens várias ferramentas dentro do ecossistema que conseguem fazer isso, algumas delas escritas em JavaScript, outras escritas em Go, mais recentemente algumas escritas em Rust, mas se tu pegares, por exemplo, num Webpack ou num Parcel, se bem que o Parcel agora é um bocadinho diferente, mas se pegares, por exemplo, num Webpack e comparares com o ESBuild, que é uma ferramenta escrita em Go, a performance é quase incomparável. É muito difícil tu conseguires ter uma solução escrita em JavaScript que tenha o mesmo nível de performance de uma ferramenta em Go. Tanto é que na Netlify tu podes utilizar o ESBuild nativamente e em princípio verás uma diferença bastante significativa na performance. Portanto, sim, a performance é uma componente importante, não a única, mas é uma componente importante na escolha de Go em alguns projetos específicos. Agora que já tens um bocadinho mais de experiência com Go, em que áreas é que achas que é a melhor solução? Por exemplo, uma das coisas que eu vejo muito é ser usado para CLIs, e até fui agora buscar o Netlify, por acaso não usa Go para isso. Mas em que áreas é que tu achas que Go destaca-se mais? Ou seja, onde é que tu escolherias, sem dúvidas, que seria Go para um determinado problema? Tipos de problemas, basicamente. Eu acho que, para começar, como em tudo, depende muito de preferências pessoais, de alinhamento da organização, ou seja, na Netlify, por exemplo, um serviço novo que seja criado, em princípio, será criado em Go, muito também pelo facto da organização estar alinhada nessa direção. Ou seja, isto para te dizer que acho que não há uma linguagem óbvia para utilizar num determinado projeto. Mas o Go especificamente parece-me muito forte na criação de um serviço web, em teres um servidor web a correr e a servir requests. Acho que o Go tem bastantes primitivas que são muito fortes e que te permitem criar uma solução robusta sem reinventar a roda, digamos assim. Essa parece-me um use case bastante forte. Uma CLI também, o exemplo que deste também me parece
também me parece muito interessante. No caso da CLI da Netlify, o facto de utilizar Node tem mais a ver com, lá está, com um alinhamento cultural, neste caso não tanto com a organização em si, mas com a comunidade, porque a CLI da Netlify é open source e nós temos contribuições de pessoas da comunidade e a comunidade à volta da Netlify é predominantemente JavaScript e TypeScript e, portanto, é mais por aí que a CLI utiliza Node. E para o tipo dos projetos que as pessoas costumam dar deploy para a Netlify, não é? Acabam por ser maioritariamente em Node e se calhar teres no teu package JSON lá o Netlify CLI ajuda um bocadinho. Sim, sim. Nós, por acaso, usamos bastante a Phoenix com Elixir e sim. na última versão deployed eles abandonaram o Webpack para o SBuild, maioritariamente por performance também, mas maioritariamente por ser um binário contido, em que podemos correr em todo o lado, e então a ideia era que daqui a 10 anos, se alguém fizesse um novo projeto com uma versão muito antiga, ia funcionar, porque o SBuild ia estar funcional como estaria há 10 anos, não ia haver essa evolução, ao contrário do Webpack, às vezes pode dependências mudarem e estragar a build. Sim. Esse binário contido, achas que faz todo sentido para a web de hoje em dia, em que às vezes é mandar um ficheiro para um sítio e para correr? Eu acho que hoje em dia estamos a ver o ecossistema à volta da web, ou seja, estamos a ver o ecossistema à volta de JavaScript a ser inundado por outras linguagens que oferecem vantagens que o JavaScript não consegue oferecer. Temos visto, por exemplo, hoje em dia o Rust é muito popular em ferramentas à volta do JavaScript. Nós estamos a falar, por exemplo, de bundlers, e falamos do Webpack, de SBuild. Tens, por exemplo, um projeto mais recente chamado SWC, que é construído em Rust e é utilizado, acho que agora já é o principal utilizado no Next.js, exatamente. Eu acho que ainda é um bocadinho, em termos ergonómicos, ainda é um bocadinho estranho, porque, por exemplo, se tu queres distribuir um binário como o ESBuild, por exemplo, e o queres distribuir como um package do NPM, que existe, ou seja, tu tens o ESBuild está no NPM, tu tens de fazer alguma ginástica para conseguir materializar isso, ou seja, tens de ter tens de compilar a aplicação para vários binários, um para cada arquitetura, e depois tens de fazer alguma ginástica para publicar cada um desses binários com uma package no NPM, e depois tens de ter um package principal que usa todos os outros binários como dependências, e depois fazer alguma ginástica para dizer, olha, neste sistema em particular só vais instalar este package e não os outros 15. Ou seja, é bastante estranho ainda toda essa mecânica desse casamento, digamos assim, do ecossistema de JavaScript com essas outras linguagens que são periféricas. Mas eu acho que é inevitável esse movimento, porque é muito... porque as vantagens que algumas dessas ferramentas oferecem, predominantemente a nível de performance, são difíceis de ignorar, e, portanto, acho que vamos ver muito mais ferramentas a aparecerem em outras linguagens dentro do ecossistema, sem dúvida. No exemplo que eu estava a dar com o Phoenix passar a ter o SBuild, também é por isso, mas é ao contrário, o casamento, que é a ideia era deixar de depender do Node,
e colocaram o S-Build como publicaram nas dependências do Elixir. Ou seja, fizeram essa ginástica que tu descreveste, mas ao contrário, que era para funcionar o binário na linguagem Elixir, em que punhas lá a dependência que tens do S-Build, dizes lá a versão que queres, aquilo faz a magia de descobrir qual é o binário certo que tem que colocar para ti, para depois tu não dependeres do Node. Porque na web hoje em dia é quase impossível fugir do JavaScript. Queres um bocadinho de interatividade no teu site, tens que ter um bocadinho de JavaScript lá a correr. Precisas de Node para ter a facilidade de ter dependências que tu precisas para fazer alguma coisa de forma mais fácil. Então não dá para fugir. Como é que tu vês, por exemplo, o WebAssembly para a web? Eu ouço falar muito e tento acompanhar, mas ainda não vejo a ser predominante. Ainda há muitos poucos projetos ainda em WebAssembly. Achas que vai crescer? Qual é a tua opinião sobre isso? Acho que sim, acho que vai crescer, e precisamente por aquilo que estávamos a falar, que é os benefícios de teres uma linguagem compilada e uma linguagem mais low level são difíceis de ignorar para um projeto web. E acho que o WebAssembly acho que acaba por ser um veículo mais ergonómico, digamos assim, de trazer essas linguagens para a web. E de repente poderes, sei lá, a ideia de poderes correr num browser algo escrito em Rust, acho que de repente desbloqueia todo um universo de possibilidades que nós não considerávamos possíveis até agora, e eu acho que tem imenso potencial. E depois a história de repente poderes correr isso, por exemplo, na Edge, como estávamos a falar há bocado, que já é uma possibilidade com alguns providers. Acho que tem imenso potencial, e acho que vamos ver muito movimento nessa área nos próximos tempos. E por acaso todos os browsers já suportam, ou seja, já nem há razão nenhuma para não o podermos fazer. Acho muito interessante. Por acaso ainda não experimentei nada a sério. Gostava de fazer qualquer coisinha para ver melhor, mas pelo que eu percebi, ainda há uma certa dependência do JavaScript, porque acaba por ser, pelo menos há um import qualquer que tem que ser feito pelo JavaScript, não importa o tal WebAssembly já compilado. Estou correto ou estou muito longe da verdade? Eu confesso que não estou muito por dentro da cena WebAssembly, não tenho acompanhado muito de perto. Também é essa a ideia que eu tenho. Eu acho que existe uma dependência qualquer, mas acho que há trabalhos a acontecer em várias frentes, por um lado na área de Go e por outro lado na área de Rust. E acho que... Mas não te sei dizer ao certo qual é o progresso de cada um e quão pronto está em termos de poderes utilizar isso sem dependências em JavaScript e coisas do género. Sinceramente, não te sei dizer. Eu Rust, a primeira vez que eu vi falar também foi por causa do contexto WebAssembly, porque acho que eram estavam mais à frente nisso. Tu tens usado também no teu dia-a-dia Rust? Eu vi um tweet há uns tempos que era a explicar como experimentar os Edge Functions no Netlify com Rust. É só essa a tua experiência que tens? Tens feito mais coisas? Eu não tenho utilizado muito. Rust é uma linguagem que também é utilizada no Netlify em algumas áreas, em alguns serviços. Eu não estou envolvido diretamente com essas equipas e, portanto, não tenho sido forçado a escrever Rust e portanto, eu não sei se vocês também sentem isso, mas eu tenho alguma dificuldade em pegar numa linguagem a menos que eu tenha de desenvolver realmente um projeto nessa linguagem. Ou seja, eu tenho alguma dificuldade em vou aprender uma cena qualquer e depois fazer tipo um tutorial, e eu tenho muita dificuldade. Eu preciso mesmo de ter o incentivo de estar a trabalhar num projeto para conseguir aprender essa linguagem. E isso ainda não aconteceu propriamente com o Rust. Eu estive a trabalhar realmente no suporte, em adicionar suporte a Rust nas Netlify Functions, ou seja, tu hoje em dia podes criar um projeto Rust, colocas a source no teu repositório e quando fizeres deploy, o build system da Netlify vai compilar essa função e vai fazer o deploy de uma serverless function.
E, portanto, eu estive a trabalhar nisso, mas mais da perspectiva de preparar o build system para poder detectar uma função Rust, de a poder compilar, de poder fazer tudo isso. Não tanto do ponto de vista de escrever Rust. Portanto, não é algo que eu tenha feito muito. Mas é uma linguagem super interessante, sem dúvida. Isso de ter que ter uma desculpa para aprender uma linguagem, acho que acaba por ser igual para todos. Não sei qual é a opinião de Filipe, se também é Até assim. entrando no início da conversa do Lazy Boy, também. Exato. Exatamente, é mesmo isso. Só para contextualizar essa piada do Lazy Boy, para depois só não sermos os únicos que achámos graça. Ok, pois. Eu falo. No início do. Mas isso não ficou ainda no podcast? Não, acho que isso ainda foi na pré-conversa. Somente no início do podcast estamos a falar da experiência do Eduardo enquanto compositor e músico, não é? E ele até inclusive lançou um álbum que se chamava Lazy Boy, que há um bocado na experiência dele, que ele sente em relação a si próprio, corrija-me se eu estiver errado, de às vezes ser mais preguiçoso e deixar para amanhã o que podia fazer hoje, em contrapartida ao que se costuma dizer. Mas lá está, foi que nós chegámos à conclusão, isso é uma característica essencial de um bom engenheiro de software. Acho que sim. Se calhar agora falando de tooling e em termos de desenvolvimento, tu, imagino eu, até porque não tiveste no nosso curso em tanto tempo quanto isso, quando estiveste cá usaste Linux ou algum sistema Unix? Lembras qual é que foi? Como é que foi a experiência? Eu lembro-me que nessa altura eu estava a experimentar uma distribuição de Linux chamada Gentoo ou Gentoo, não sei como é que se pronuncia. Também não sei ler, mas hardcore. E como é que isso correu? Foi interessante, era mesmo pela uma perspectiva de explorar a tecnologia e de perceber como funcionava. Lembro-me de, sinceramente não tenho acompanhado a distribuição, não sei se ainda é popular, se ainda existe sequer, imagino que sim. Mas na altura acho que sim. Mas na altura era tipo um filme para conseguires ter aquilo a correr, era tipo passares horas a seguir um processo. E eu achava piada aquilo e eu gostava do desafio de tentar pôr aquilo a funcionar e ver como funcionava e etc. E portanto lembro-me de explorar isso. A determinada altura cedi completamente às maravilhas da conveniência da Apple e comecei a utilizar comprei um MacBook e confesso que desde essa altura nunca mais utilizei Linux a nível, ou seja, no meu computador. Claro que interajo com Linux diariamente, mas cedi à conveniência de ter essas coisas simplesmente a funcionar e tenho utilizado computadores Apple desde essa altura. Mas também a tua escolha de Gentoo foi muito extrema. Foi bastante hardcore. E tu tentaste na altura balancear o peso de ter uma distribuição como o Gentoo e estar a fazer o curso e ter todas direitinhas para fazer o curso. Não deve ter sido uma experiência muito fácil. Isso foi mais ou menos em que altura do curso, só por curiosidade? Eu acho que foi logo no início. Eu acho que foi mesmo no primeiro ano, logo no início do curso. Portanto, estamos a falar em 2006. Sendo que o suporte da internet na altura não era o ideal. Não era nada comparativamente ao que é hoje. Portanto, e mesmo assim eu não me atreveria a meter Gentoo. Mas parabéns por teres conseguido para funcionar. Mesmo nós às vezes já tentei e não foi nada fácil e tive a ajuda de colegas mais velhos. Portanto, eu acho que nunca me sequer atrevi em pensar. Nós agora tendemos a tentar mais artes mesmo, e é o que estamos quase sempre, a maior parte do pessoal usa nas suas máquinas artes ou artes base, mas nós tendemos a ir para artes. Gentoo, acho que já não falamos disso há muito tempo, acho que a última vez que falei disso foi para em 2017 ou assim, de alguém que estava a usar. E depois também há o pessoal que gosta de discutir distribuições mais para servidores, como o caso do CentOS. Que é o que tendemos a usar maioritariamente, ou então o Ubuntu Server quando somos mais preguiçosos e queremos que rapidamente fique a funcionar. E então estavas a dizer tooling, isso. Agora, sobre editores de texto, quais foram os editores que já experimentaste e a qual é que te rendeste
ou recentemente, ou que estás a usar mais ativamente? Não sei se vou desiludir algum de vocês, ou se não vou desiludir algum de vocês, vou desiludir certamente alguém que me esteja a ouvir. Assim, Não, quando falaste em não, game, as expectativas subiram já bastante. Pois, eu tenho receio que tenha criado uma expectativa errada. Confesso que nunca fui adepto de Vim, nunca entrei por aí. Sinceramente, na altura em que utilizava Linux na minha máquina, confesso que não me lembro muito bem qual era o editor que utilizava. Se calhar era Vim, provavelmente seria. Mas nunca bebi o Kool-Aid do Vim. Depois, quando comecei a utilizar macOS, utilizei o Sublime para experimentar, cheguei a experimentar o Atom na altura em que apareceu, não pegou, continuei a utilizar o Sublime e há poucos anos, não sei dizer exatamente quando, comecei a utilizar o VS Code e acho que hoje em dia é bastante consensual, pá, e é o que utilizo. Faz o trabalho e tem um ecossistema de plugins e extensões bastante interessante e, portanto, eu acabo por utilizar o VS Code. Na universidade também acho que é consensual, o VS Code ser assim, o editor mais popular. Quando eu entrei no curso, era Sublime aquele que o pessoal recomendava, mas acho que rapidamente, deve ter sido 1 ano ou 2, começou a ser o VS Code. Eu, no meu primeiro ano usei Sublime e depois ouvi VS Code. Lá está, nós aqui no Centro de Estudantes ouvi falar pela primeira vez do Vim, que acaba por ser o meu favorito, mas alterno muito entre os dois, depende da linguagem que estou a utilizar e como confortável eu estou, ou uso Vim ou VS Code. Também há, assim, mais remoto, algumas pessoas com os Animacs. Já tive para experimentar, mas nunca, um dia, mas nunca. Tendencialmente, eu diria que o pessoal que entra no curso sem saber programar e junta-se ao Cesium ou pelos amigos, assim, experimenta o Vim. Quem já vinha de trás, às vezes traz isso do Emacs, porque nós aqui, por algum motivo, somos Vim Team, mas lá está, que o pessoal da periferia costumava a trazer Emacs. Ainda não há tantos quanto eu desejaria, gostava que houvesse aí mais discussão sobre os dois. Mas nós até estamos a usar tendencialmente o NeoBeam, que é um fork do Beam. E de editores é isso. Acho que o VS Code é o mais consensual. Eu também cheguei a experimentar o Atom durante uns tempos. Eu até gostei da experiência. Agora tem um bocado estranho existir por causa da Microsoft ter comprado o GitHub. Portanto, comprou o GitHub e como tem o VS Code e o GitHub estava a fazer o Atom, é um bocado, estão a duplicar esforços, se calhar. Não, nem sei se está muito ativado a atenção. Pois, era isso que eu ia perguntar. Eu não sei se o Atom ainda Eu não conheço ninguém. Eu conhecia um rapaz que usou o Atom. Eu usei para 1 ano, mas agora não sei como é que está a manutenção daquilo. Ok, já temos editor, distribuição, agora pronto, estamos no Mac. O que é que costumamos perguntar mais de tooling? A tooling primária, óbvio, o master é a linguagem, não é? Já nos falaste um bocadinho, começaste com PHP, depois Node.js, penso que experimentaste Ruby, ou deve haver uma altura da tua vida em que usaste Rails, penso eu. Muito pouco, curiosamente tenho utilizado mais recentemente por força das circunstâncias, porque há alguns serviços na Netlify que usam Rails e portanto eu tenho trabalhado um bocadinho neles e portanto tenho tido de arregaçar as manhas e de escrever um bocadinho de Ruby. Mas no passado nem tanto. Eu fugi um bocadinho à trend do Rails e nunca trabalhei muito, sinceramente. Eu até estava agora a sorrir um bocado porque eu ia perguntar quantos engenheiros é que deve ter o Netlify neste momento? Mais ou menos, só para ter uma noção da dimensão que já vai. Boa pergunta. Ora, o nosso canal de engenharia tem neste momento 125 pessoas, portanto eu diria que é mais ou menos mais coisa, menos coisa, de ser por aí. Eu estava a sorrir porque basicamente há sempre
pela conversa que estamos a ter, qualquer linguagem que nós dizemos, há um serviço qualquer no Netlify que está feito nessa linguagem, ou seja, vocês Exato. acabam por usar todas, não há Sim. exclusão E nenhuma. se tivessem sido predominantemente Ruby on Rails, provavelmente já tinham começado a haver serviços em Elixir. Se não existem. Pois, Pois. possivelmente, algumas Não. pessoas iam migrar, fazia sentido. Sim, mas sim, a Netlify é bastante poliglota nesse aspecto. Existem serviços em Node, em Ruby, em Go, em Rust. Não sei se existe mais algum, mas é possível que sim. O que tem vantagens e tem desafios também, porque por um lado é saudável tu poderes escolher a melhor ferramenta para qualquer trabalho, né? Portanto, se tens uma linguagem que te permite criar uma solução melhor, por que não utilizá-la? Mas isso depois também tem outros desafios a nível da organização, porque como é que tu, a nível de contratação de talento, como é que tu vais formar uma equipa que consiga escrever várias linguagens, ou seja, tem os seus desafios. Eu pessoalmente gosto do desafio de, sei lá, eu numa manhã consigo escrever JavaScript, TypeScript, Go e Ruby e tipo, isso aí, eu gosto imenso. Tipo, não consigo ser um especialista nelas todas, ou seja, não me foco especificamente numa linguagem, mas gosto de trabalhar, de abordar a tecnologia e de pensar que a linguagem é tipo secundária, quase secundária, ou seja, vamos resolver problemas e independentemente da linguagem que os serviços sejam escritos. Mas há pessoas que preferem focar-se numa linguagem e, portanto, isso traz alguns desafios a nível da organização e das equipas, etc. A nível de tooling, não sei se me está a faltar alguma coisa, mas um engenheiro informático, não é? Tem o sistema operativo, É assim, se o editor. Se tivesse passado muito tempo no Linux, imagino no macOS, não é que seja impossível, mas não é tão comum, eu perguntaria sobre o Window Managers, em vez de desktop environments, não sei se na altura no Gento, porque sequer imagino como é que era o Linux em 2007 que falámos, Pois. nem sequer, eu imagino que não tem nada a ver com isso, nem sei se já existia algum nome. Como é que era o aspecto visual do teu Gento? Assim, para ter mais ou menos uma ideia. Eu sei que cheguei a utilizar GNOME e o KDE. Eu acho que até utilizei mais o KDE. Sinceramente não sei, não me lembro de tooling específico que eu utilizava para além disso. Sim, o KDE já é um desktop environment bastante compreensivo, traz basicamente tudo. Eu diria que o GNOME só está mais popular agora porque há algumas distros muito populares fazem chip por omissão do GNOME, sim. tipo o Ubuntu. Ubuntu provavelmente. O Mint vem com, não é com GNOME, o Mint vem O Mint até acho que eu cheguei a usar Cinnamon. É Cinnamon, porque eu acho que é mesmo deles. O Cinnamon acho que é do Mint, mesmo depois, deles. mas eles têm várias. Acho que também pode ser uma com KDE. Pois, lá está, Faz parte. já vem com vários flavors sempre. Mas, independentemente do tom, por exemplo, o que é o teu terminal? É o terminal por omissão do macOS ou usas o iTerm ou 2 ou alguma Neste coisa? momento utilizo o iTerm, já usei o Hyper, mas neste momento utilizo o iTerm. Se não estou em erro, o Hyper foi feito em Rust? E a ideia era Sinceramente, não sei. usar a gráfica? Isso não era o Alacrity. Ok, se calhar estou a confundir. Acho que é em Rust, que é o terminal mais rápido. Estavas a falar do Hyper, acho que o Hyper acho que até é uma app Electron, acho eu. Exato, já sei qual. Ok, estava a confundir com o que o Filipe está a dizer. Eu também já experimentei o Hyper, mas achei lento na altura. Acho que foi até por isso que eu desinstalei. Mas aquilo tinha muitas possibilidades de customização, porque acho que era mesmo só um JSON e nós podíamos, como aquilo era HTML, era uma app Electron, podíamos mudar o código HTML daquilo e fazer cenas maradas. Sim, ok. E mais tooling, browser. Mas o meu terminal, só para terminar a cena do terminal, eu nunca... O meu terminal é super simples, eu não utilizo grandes extensões e é algo super simples. Eu tenho imensa preguiça em experimentar tooling novo. Não sei porquê, tipo, eu acho que perdi um bocadinho a paciência
para essa exploração, tipo, eu só quero que as coisas, eu só quero que as ferramentas que estão à minha volta me deixem fazer aquilo que eu quero, percebes? Eu detesto que existe uma ferramenta que está a funcionar mal ou que está no meu caminho para eu fazer uma cena qualquer. Então eu só espero que preciso de um editor de texto, preciso de um browser, preciso de um terminal e tipo, não quero pensar em grandes aventuras com essas Já ferramentas. agora, uma abordagem mista, que é, eu deixo que as pessoas explorem, e depois vejo o feedback e quando já tenho mais informação é que começo a explorar eu. Exatamente. Muito isso, Eu ia sou perguntar, operativo. tendo em conta o que acabaste de dizer de só queres que funcione, como é que foi para ti quando no Mac deixou de ser a Bash e passou a ser o ZSH a shell por omissão? Isso correu bem? Correu mal? Não foi algo particularmente problemático. Eu não tenho muitos aliases e coisas configuradas no meu profile da Shell. Em termos de compatibilidade também não vi assim grandes problemas. Portanto, acho que a migração para mim foi relativamente tranquila. Mas lá está, se calhar porque eu também não sou um power user de ter imensos workflows configurados e cenas. Não senti grandes dificuldades pessoalmente. Eu, assim, eu não uso Mac, então não tive a experiência, mas alguns colegas nos primeiros meses tiveram alguns problemas de alguns programas que precisavam deixarem de funcionar e até acho que, já não me lembro, acho que era difícil fazer regressão. E então acho que alguns tiveram mesmo stress nisso. Mas eu achei que ia dar um boost maior ao ZSH como shell, uma vez que agora toda a gente no Mac ia passar a usá-la e ia influenciar outras pessoas, porque acho que tanto eu como o Filipe usamos, as pessoas falavam muito por causa do All My Se ZSH. falares naquilo que é sério, eu acho que esse é mais predominante que o Bash. E agora o que eu queria te perguntar? Era o browser. Então, em termos de browser, normalmente quem faz web pelo menos tem que ter o Chrome para testar. Não sei se é o teu browser que acabas por usar para a missão só para não ter dois, ou se usas outros. Ultimamente tenho usado mais o Chrome. Passei uma fase a utilizar em que o meu browser principal era Firefox. Se calhar mais por uma questão afetiva quase, porque eu sempre gostei imenso da Mozilla, lá está, nós estávamos a falar há bocado da minha paixão pela web e acho que a Mozilla tem existe uma certa versão romantizada da web, da Mozilla e da missão da Mozilla, etc. E, portanto, eu sempre me senti bastante ligado à Mozilla como organização. Aliás, eu cheguei a contribuir para o Firefox, tanto para a documentação como fazer algumas coisas nas Developer Tools do browser, porque as Developer Tools são... a própria DevTools é escrita em JavaScript. E, portanto, eu sempre tive essa ligação mais afetiva ao Firefox. Mas, ultimamente, confesso que tenho utilizado mais o Chrome. Acaba por ser o meu daily driver. Como é que tu viste quando a Mozilla decidiu parar de desenvolver o engine de JavaScript deles? É com pena? Achavas que foi natural? Com alguma pena, porque acho eu acho que a diversidade é importante para a web e acho especialmente uma voz como a Mozilla, que é uma voz diferente das outras vozes que tenham um assento à mesa, digamos assim, que são grandes corporações com interesses diferentes, digamos assim. E acho que a voz da Mozilla é importante e infelizmente essa voz é cada vez menos forte e o facto de eles já não terem o engine deles também é parte dessa tendência e vejo com alguma pena, pessoalmente. Não, eu agora também recentemente estou a usar o Firefox, mas lá está, agora penso que isto usa o V8 outra vez como do Chrome, não tenho certeza, mas acho que já não, nas novas versões já não usa o Cervo. A conversa acho que foi muito fixe,
Nós devemos ter 1 hora de conversa gravada. Acaba mesmo só por te agradecer por ter estado cá. Muito obrigado. Foi uma conversa muito Obrigado, eu. interessante. Obrigado pela tua disponibilidade.